Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos a mais uma chama acesa, ao nosso quadro de perguntas e respostas de Kingdom. Aqui no canal do Geek Brasil, você manda a sua pergunta toda quinta-feira lá na nossa aba de comunidade e assim você acaba participando aqui do nosso quadro de perguntas e respostas. Começamos aqui com o Ricardo Luciano, que ele diz o seguinte: na sua opinião, se o rei Eisei no futuro for escolher os 6 grandes generais da nova geração, eles seriam Kishin, Kyokai, Mountain, Akakin, Onhon e Kitari? Esses seriam nomes em potencial ou você acha que haveria outros com mais qualidades? Cara, eu acredito que podemos colocar pelo menos o Aizen nessa disputa aí. Ali, se você tá colocando o Akakin e a Kyokai no meio dessa construção de personagens, e cara, tanto a Kyokai não tem o que discutir, né? Agora o Akakin, ele ainda é discutível sobre os seus feitos e sobre coisas que ainda vão acontecer. Eu acredito que provavelmente nos próximos capítulos teremos alguns destaques sobre este personagem, mas o Aizen também deve ser colocado aí no páreo, né? O Aizen provavelmente ele deve ser colocado no páreo, principalmente vindo ali da unidade do Mountain, né? Do exército do Mountain. Então eu colocaria ali, né, essa disputa entre os 7, mas é claro, né? Tanto ali a Kyokai, o Onhon, o Shin e também ali o Mountain, eles estariam completamente em vantagem em relação aos demais. Aí os outros que disputem ali as posições. A gente volta ali para falar mais sobre as perguntas de Kingdom depois da vinheta. O Guilherme Antônio, ele traz uma pergunta bem interessante aqui sobre a Kyokai e também o Shin. Em uma lista dos 10 melhores duelistas de Kingdom, em que posição você acha que Shin e Kyokai estão atualmente? Olha, cara, atualmente, em que posição que eles estão observando? Eu acho que ou eles estão no top 10, mas tipo assim, fora do top 5, com toda certeza, fora do top 5, ou eles estão entrando no top 10. É que Kingdom é complicado, cara, porque a gente não tem, não só Kingdom, né, mas todo mangá e todo anime é assim também, né? Todo mangá ali de batalha, de luta, é assim porque a gente tem um foco muito grande no grupo principal, né? Então a gente tem um foco muito grande na Kyokai e também no Shin. E a gente só vai ver ali como que os personagens evoluíram ou deixaram de evoluir quando eles acabam pegando alguns confrontos realmente assim que são absurdos, né? São surreais. Só que os outros personagens a gente não tá acompanhando. A gente não tá acompanhando ali o que eles já conseguem fazer, o que deixam de fazer. Então fica difícil cravar aqui uma posição. Mas certamente ou eles estão quase entrando no top 10 daqueles que a gente viu lutar, né? Porque se for pra contar aí só os generais ali, dimensão e coisa do tipo, aí não tem como, aí fica difícil. Agora, se aqueles que a gente viu lutar, aqueles que foram ativos no campo de batalha, aí já dá pra dizer que ou eles estão quase entrando no top 10 ou já estão ali no top 10 com toda certeza. O Antônio Carlos também aqui traz a pergunta, né? A pergunta que tem que estar em toda a chama acesa, que é algo sobre o Riboku. Você acha que o Riboku vai morrer em outro confronto contra o Ozen ou que ele vai morrer em um plano do Yoka com o Kakukai para uma suposta traição? Olha, é uma grande questão, né? É bem interessante porque a gente já sabe como o Riboku morre na vida real. A gente já sabe como ele morre como fator histórico, como spoiler histórico. Eu sei de forma involuntária. Porque vocês fazem questão de me falar, né, de me informar, mas faz parte, né? A gente tá analisando aqui o mangá, a gente tá analisando a história, comentando, falando algumas coisas, vai tomar algum spoiler aqui de fator histórico de uma maneira ou de outra. Mas o fato é que o Hara, ele pode brincar, ele simplesmente pode brincar aqui dizendo, mas o fulano de tal conseguiu escapar. Porque ele poderia, por exemplo, ele poderia ter feito o Eisei ter matado lá o filho da rainha, né, da mãe dele. E ele não matou, mas nos dados, o que é escrito é que ele executou. Só que o Hara faz ali, ele tá pintando o Eisei como um cara bom, né? Como um personagem bom, porque ele faz parte do lado da perspectiva que nós estamos acompanhando. Então ele pode modificar as coisas que aconteceram e ninguém vai saber, porque o cara era o imperador. Ele era simplesmente ali o imperador e ele falava pro escriba, escreve desse jeito, você vai escrever desse jeito e acabou, entendeu? O cara vai falar, não, eu tenho que contar os fatos. Então
tipo assim, não importa, o Hara pode usar a criatividade dele e tudo mais. Agora, pode ser que o Uriboku venha a ser executado mesmo num plano de traição, só que quem morra no lugar dele seja outra pessoa. Seja ali uma outra situação, uma outra questão, e aí ele vá viver em outro lugar. Algumas pessoas já me vieram falar que tem uma teoria, uma questão de que o neto do Shin acaba casando, né, com uma neta ali do Uriboku e conectando completamente ali esses dois rivais, né, de suas épocas, né? Não sei. Então pode ser que muita coisa realmente venha a acontecer ainda na obra de Kingdom. Mas o que eu espero nesse vídeo é que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral para continuar ajudando o canal do Geek Brasil. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal e deixar o seu valeu. Fazendo isso, você nos ajuda a continuar crescendo cada vez mais aqui no canal, fortalecendo os nossos conteúdos de Kingdom e ao mesmo tempo fortalecendo também outros vídeos aqui na plataforma. Então, dá essa moral, deixa aí o seu botão de seja membro e também o seu valeu. O Santos então decidiu aqui trazer o seu TCC sobre o futuro aqui da unidade Ishin. Vamos lá, você acha que no próximo arco contra Zal, a unidade Rishin vai se tornar um exército independente com o Shin como grande general sobre os céus? Patente que ele tanto almeja, ou será comandada novamente pelo Ozen como comandante geral? Eu acredito que nós ainda veremos o Shin sendo comandado ainda. Ainda não vai chegar o momento, por mais que eles tomem Han, anexem Han, ainda não chegou a hora do Shin, não pelo Shin por si só, mas porque a unidade do Shin ainda não está pronta, né? A unidade do Shin, as pessoas que estão à sua volta, pelo menos ainda não estão prontos. Tem como estrategista é complicado, por isso a pergunta. Não vejo o Shin liderando um exército tão massivo com a Ten como estrategista e tudo dando certo. Ela sempre se surpreende com as táticas dos inimigos e no fim sobra para a força marcial da unidade resolver tudo com os milagres que vemos arco após arco. Então, é como eu falei para vocês no vídeo de quarta-feira, acho que foi no vídeo de quarta-feira, eu comentei que a Carioten, ela pode ter um desenvolvimento um pouco maior se o pai dela for o Yokoyoko, né? Ela pode ter essa ligação, essa conexão com os povos da montanha e a mente dela ficar completa num fator estratégico. Então eu acho que o Hara possa vir a aproveitar a personagem nesse intuito, visto que realmente ela tem ficado apagada em suas estratégias, né? Tanto o Shin acabou levando ali o primeiro dia, quanto também a Kyokai acabou levando também a condução da tomada ali de Naniou juntamente com Tou e também ajudando na derrota ali do exército de Han no segundo dia. Você acha que o Hakuakan poderia entrar como estrategista ao lado de Carioten? Seria ótimo para a unidade Rishin, pelo menos ele sabe manter o controle emocional nas batalhas e é mais astuto e experiente com estratégias. Vejo que isso falta na unidade Rishin, um estrategista de peso e qualidade. Não, eu não acho que o Hakuakan vai entrar na unidade Rishin para ser um estrategista. Seria simplesmente jogar a Carioten pro ralo, e o Hara não vai fazer isso. A Carioten é uma personagem que está acompanhando a unidade Rishin desde o começo e ela vai continuar, e ela vai evoluir, e ela vai continuar na sua jornada. Ela tá agora num plot de baixa, né? Ela tá num plot de baixa, mas nós já vimos isso em outros mangás. A gente teve vários mangás que colocam realmente sempre um personagem em baixa. Teve o Ban ali de Nanatsu no Taizai, você tem outros personagens, por exemplo, o Arthur ali de Fire Force também foi colocado como alguém extremamente em baixa para depois ter a sua levantada. Tem o Magna em Black Clover que foi colocado extremamente baixo, depois volta com uma forma realmente absurda. Então esses personagens são colocados em baixa de forma proposital, para quando eles forem erguidos, eles sejam erguidos da forma mais glorificada possível. Então Carioten nesse momento está sendo guardada como um vinho, e aí quando ela vai ser revelada ali todo o seu potencial, aí teremos uma grande surpresa. Então não espere o Hakuakan liderando a unidade Rishin na parte estratégica tão cedo. O Edson Silva também traz um comentário sobre as evoluções dos agrupamentos dos novatos. O que você tem a dizer sobre o que vai acontecer depois dessa campanha de Kim para anexar Han? Não seria meio forçado Kim vencer Zal depois de conquistar apenas o menor dos estados? Mesmo que tenha alguns reforços como Yokoyoko ou Hakuakan, eu queria que o Hara trabalhasse mais nos desenvolvimentos dos recém-formados exércitos da Gyokuhou ou da Gakuka.
e da Rixin, para não dizerem que foi sorte, como na luta do Shin contra o Houken. Eu acho que eu nunca vi alguém falar que a luta do Shin contra o Houken foi sorte, foi baita estratégia ali para derrotar o cara, principalmente porque a Kyokai luta contra ele antes, né, deixa ele ferido, e aí o Shin consegue realmente ali dar o cabo final no personagem. E é guerra, meu amigo, é guerra. Guerra não tem essa de, ah, não, porque o Shin tinha que vencer pela honra. Que se dane. Que se dane, meu amigo. É minha vida contra a vida do cara. Se eu não der ali o último tiro, quem cai sou eu, né? Se eu não der ali o último ataque, quem vai cair sou eu. Então não importa. Ah, mas isso não tem honra. Cara, tipo, whatever. A honra ali é pra quem vai sobreviver. Da mesma forma como vários outros personagens de Kin foram mortos da mesma maneira. Agora, cara, esperar uma evolução da Gyokuhou ou da Gakuka da mesma forma como acontece da unidade Rixin, não vai rolar. Não vai rolar. Vocês vão ficar decepcionados. Vocês vão ficar decepcionados. As evoluções deles vão ser mostradas pra nós logo de cara. Logo assim, de forma... Porque o tempo tá andando, gente. O tempo tá andando. Os anos estão passando. Os dias estão sendo contados. Então eles não vão ficar parados no tempo. Não tem necessidade de mostrar eles treinando, evoluindo. Porque se a unidade Rixin tá realmente evoluindo, é claro que a Gyokuhou ou até mesmo a Gakuka está evoluindo também, está indo pra frente. Então não tem por que mostrar ali completamente o dia a dia da mesma forma como acontece com a unidade Rixin. Quem é o protagonista da história é o Shin, não é o Mouten, não é o Onhon. Eles são apenas rivais do nosso protagonista, rivais à altura do nosso protagonista, mas mesmo assim, eles não são os protagonistas da história. E sobre a primeira pergunta aqui, sobre dominar o menor estado mediante ali a conquistar Zal, cara, olha só, se eles conseguirem o Hakuakan, pelo menos o Hakuakan ali para ser um estrategista do exército, ou pelo menos para ajudar eles, já é uma puta aquisição, cara. Fora que eles terão vários soldados experientes para lutar ao lado deles, né? Então já modifica completamente a estrutura em relação à batalha contra Zal do que eles estavam tendo ali do primeiro conflito e também do segundo conflito. E se agora eles forem, né, para um terceiro conflito com Zal, isso já melhora bastante ali as intenções dos personagens. Um cara bacana traz uma pergunta aqui também sobre o Shin. Você acha que depois dessa campanha o Shin será promovido a grande general? Porque tipo, o Shin matou o Hakuokoku e basicamente venceu a batalha no primeiro dia. No segundo, a Kyokai basicamente matou o Raidon e destruiu metade do exército de Han. Acho que seria justo depois de eles basicamente terem derrotado o Han. Cara, não sei se isso vai rolar. Não sei se isso vai rolar porque Han tá sendo considerado quase como um prêmio, digamos assim, um prêmio ao mérito, né? Tipo, para tentar levantar a moral depois de ser atropelados 2 vezes ali por Zal. É claro que Han, anexar Han da maneira como eles estão fazendo vai ser uma baita vitória para Kin, porque se eles conseguem anexar Han e Han não se revolta contra Kin, cara, as demais nações vão realmente começar a olhar Kin de uma forma muito diferente. A gente já trouxe um vídeo falando sobre isso aqui no canal, de que o que eles fizerem na Nioh vai ecoar para as demais regiões, para os demais lugares. Então, quando chegar as grandes guerras, os vilarejos vão ficar pensando, caraca, eles não destruíram na Nioh, eles não destruíram ali Shin-Tei, eles não mataram o rei ali de Han, colocaram ele ali para ficarem em prisão domiciliar, mas não mataram ali o rei. Então, por que a gente vai resistir? Não tem por que resistir. Eles só querem realmente controlar para evitar que a guerra aconteça. Isso é um fator que, às vezes, claro, olhando de uma forma nacionalista, é algo realmente ruim, é péssimo, porque uma nação vai deixar de existir. Mas olhando pro lado humano, para a figura humana de que as guerras vão acabar, é o mais lógico, porque o que é mais importante? O fator nacionalista ou que as pessoas acabam deixando de existir ou morrer? É bem interessante que a gente tem aquele cara, né, o líder militar ali na cidade de Shin-Tei, que ele faz esse exato questionamento. E aí isso assusta a princesa Nei, ela falando, caraca, mas tipo assim, as pessoas são mais importantes do que a nação, porque uma nação só existe se pessoas morarem dentro daquele cerco de terra. Se as pessoas deixarem de existir,
aquilo ali vira só uma terra vazia, abandonada. Acaba perdendo até sua própria identidade. Então, é uma questão filosófica muito interessante que o próprio Eisei tá colocando essa pulga atrás das orelhas ali de geral, né? Porque vencendo o Han vai ser basicamente um efeito cascata nas demais regiões, principalmente nas menores. E o Coruja Kingdom traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Opa, fala Geek, na sua opinião você acha que o Akakin é um segundo Tou dentro do exército da Gyokouhou? Já que ele não tem um nome espalhado por toda a China como o Trio de Ouro de Qin, mas é um homem forte tanto marcial quanto taticamente. Ele demonstrou várias vezes que sabe escolher o melhor momento para atacar inimigos, como em Eikyu, ou ajudar aliados, como em Hango, quando ajudou o Ozen a escapar do exército do Seika, ou seja, um verdadeiro monstro na arte da guerra dentro do exército de outro monstro que é o Onhon. Cara, sim, o Akakin, ele é o Coringa ali do exército do Onhon. E eu digo mais, ele vai ser a cartada que pode dar a vitória para o Onhon contra o Go Mei. A gente vai observar ali que o Onhon vai vencer por causa desse cara. Escrevam o que eu estou dizendo. Esse maluco, ele é muito imprevisível. Ele entra na batalha, você não sabe o que ele vai fazer, não sabe o que vai acontecer, você não sabe de onde ele vai brotar. Ele pode brotar do chão. O Akakin, ele é um personagem maravilhoso por causa disso, cara. Ele é literalmente o Coringa de Kingdom. Ele pode brotar do céu, que você aceita. Ele pode brotar da terra, do ar, do meio da árvore, que você aceita, você já tá comprado pela maluquice e pela forma imprevisível como ele age. É muito legal esse personagem, cara. Então eu acredito que o Onhon talvez não vença a batalha de ir lá e matar realmente o Go Mei, mas o Akakin, ele vai ser crucial para impedir com que as forças de Zhao cheguem até Shintei e impeçam com que Qin realmente consiga anexar Han. Esse cara aqui vai ser do zaralho nos últimos capítulos, quer dizer, nos últimos capítulos de Han e nos próximos capítulos de Kingdom. Então eu acredito sim que ele tem realmente ali um potencial absurdo para chegar longe pra caramba, para ser um dos maiores generais da China. Eu não conheço nada sobre ele na questão realmente histórica, mas o fato é que ele tem realmente ali uma evolução e um personagem, e acaba sendo um personagem muito interessante e é do zaralho a maneira como ele consegue ser imprevisível, usar a imprevisibilidade para surpreender o inimigo e ajudar os seus aliados.